Aula 19 de língua portuguesa. Continuando o uso da vírgula. O uso da vírgula. Utilizado com o objetivo de isolar o nome do lugar na indicação de datas. Vou colocar aqui como exemplo. Utilizado com o objetivo de isolar o nome do lugar na indicação de datas. Isso já continuando o uso da vírgula. Utilizado com o objetivo de separar termos em coordenados assindéticos. Termos em coordenadas assindéticas. Em coordenadas assindéticas. Vamos citar um exemplo. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o fim do caminho. Também utilizada com o objetivo de marcar a omissão de um termo. A omissão de um termo. Ele gosta de fazer academia. Ele gosta de fazer academia e eu de jogos. Omite o verbo gostar. Quer dizer, a omissão acontece no verbo gostar. Caso em que se usa a vírgula antes da conjunção. A vírgula antes da conjunção. A vírgula antes da conjunção. A vírgula antes da conjunção é: utilizamos a vírgula quando as orações coordenadas
possuem sujeitos diferentes. Orações coordenadas sujeitos diferentes, com sujeitos diferentes. Orações coordenadas com sujeitos diferentes. Vamos ao exemplo. Os banqueiros estão cada vez mais ricos. Onde vai entrar a conjunção, né? Vamos entrar com a conjunção agora. Os banqueiros estão cada vez mais ricos e o povo cada vez mais pobre. E o povo, vírgula, cada vez mais pobre. E o povo cada vez mais pobre. Utilizamos a vírgula quando a conjunção repete-se com o objetivo de enfatizar alguma ideia. Quer dizer, a conjunção vai nos enfatizar alguma ideia. Então vamos ter polissíndrome. Um exemplo de polissíndrome. Então vamos. E eu canto e eu danço e bebo e me jogo nos blocos de carnaval. Quer dizer, a conjunção repete-se com o objetivo de enfatizar alguma coisa. Né? A conjunção ela tem o objetivo de enfatizar uma coisa, né? E eu canto, eu danço, eu bebo e me jogo nos blocos de carnaval. Utilizamos a vírgula quando a conjunção assume valores distintos que não retratam o sentido de adição, adversidade, consequência, por exemplo. Vamos colocar o exemplo. Mais uma vez o uso da vírgula em função da conjunção.
Chorou muito. Chorou muito e ainda não conseguiu. E ainda não conseguiu superar a distância. Quer dizer, o uso da vírgula com a conjunção é, né? E vamos também colocar a vírgula entre orações. A vírgula entre orações. Vamos a vírgula entre orações. A vírgula é utilizada entre orações nas seguintes situações: para separar orações subordinadas, adjetivas e explicativas. Oração subordinada, adjetiva, já estudamos em aulas passadas, adjetivas explicativas. Então nós vamos ter situação. Meu irmão, vírgula, de quem só guardo boas lembranças, de quem só guardo boas lembranças, deixou-nos em agosto de 1986. Quer dizer, a vírgula é usada para separar orações subordinadas, adjetivas, explicativas. Então, a vírgula vem aqui em lembranças, meu irmão, lembranças, separando aí as orações subordinadas, adjetivas, explicativas. Você vê que o conteúdo de português é todo entrelaçado. Você vê o conteúdo lá na frente e ele vai ser cobrado depois. Por isso que se diz que o português é infinito, porque o conteúdo vai avançando, né? A vírgula entre orações, para separar as orações coordenadas sindéticas e assindéticas, com exceção das orações iniciadas pela conjunção é, né? Então ela tem que separar orações coordenadas sindéticas
né? Coordenadas sindéticas e assindéticas. Coordenadas sindéticas e assindéticas. Existe exceção das orações iniciadas pela conjunção é. Então vamos ter o exemplo. Cheguei em casa. Vamos ter a vírgula. Tomei um banho, outra vírgula. Fiz um lanche. E fui direto ao trabalho. Estudei pouco, mas não fui, mas não fui. Estudei pouco, vírgula, mas não fui reprovado. Que são exemplos das frases em coordenadas sindéticas e assindéticas, onde nós vamos ver o uso necessário da vírgula. Para separar também orações subordinadas adverbiais, desenvolvidas ou reduzidas, principalmente se estiverem anteposta à oração principal. Vamos colocar aqui para que o suporte da aula seja melhor. Orações subordinadas adverbiais. Orações subordinadas adverbiais. Podem ser desenvolvidas ou reduzidas e se estiverem anteposta à oração principal. No momento em que o tigre se lançava, então vamos colocar: o tigre se lançava, o tigre se lançava. O tigre se lançava, curvou-se ainda mais. Curvou-se ainda mais. Curvou-se ainda mais. Vamos colocar: na hora que o tigre se lançava, curvou-se ainda mais. Fugindo com o corpo e fugindo
com o corpo apresentou o gancho. Podemos ter nessa oração subordinada adverbial desenvolvido ou reduzido esse exemplo. Para separar orações intercaladas. Orações intercaladas. Orações intercaladas. Senhor, disse o velho. Tenho grandes alegrias. Então vamos avançar nas explicações e nas explorações da aula. Lembrando que esse conteúdo da vírgula já foram feitas várias aulas explicando. Importante que você veja cada uma delas para que esteja bem preparado. Indico gramáticas e apostilas até que você faça as correções, que é importante para a sua preparação. A vírgula também é usada para separar orações substantivas antepostas à principal, né? Vírgula para separar, né, orações substantivas, principalmente quando vem anteposta à principal. Quando sai o resultado, vírgula, ainda não sei, quando sai o resultado, ainda não sei. Agora nós vamos entrar um ponto interessante. O uso de ponto e vírgula. O uso de ponto e vírgula. Utilizamos ponto e vírgula para separar os itens de uma sequência de outros itens. Antes de iniciar a escrita de um texto, o autor deve fazer as seguintes perguntas. E vamos estar colocando aí as perguntas que se deve fazer para a escrita de um texto. Para a escrita de um texto, o autor deverá fazer as seguintes perguntas.
Para iniciar de um texto ao autor deve fazer as seguintes perguntas. Ponto e vírgula. Utilizamos ponto e vírgula para separar os itens de uma sequência de outros itens. Antes de iniciar a escrita de um texto, o autor deve fazer as seguintes perguntas. Estou gravando. Perguntas do autor. Perguntas do autor. Perguntas do autor são: o que dizer? O que dizer? Exatamente o exemplo do uso do ponto e da vírgula para separar itens de uma sequência de itens. E aí nós começamos com esse exemplo. Antes de iniciar a escrita de um texto, o autor deve fazer as seguintes perguntas: o que dizer? A quem dizer? A quem dizer? Quem dizer? Como dizer? Como dizer? Por que dizer? Por que dizer? Quais objetivos? Quais objetivos do texto? Quais objetivos do texto? Utilizamos ponto e vírgula para separar orações coordenadas, né? Então vamos para cá para ficar bem consistente. Vamos clarear. O uso de ponto e vírgula. Para a galera da Unishopping Móveis e Eventos. Cuida, meu filho. Luzia. Quero mais pra você. Bora aí, galera. Bora todo mundo conhecer a nação aí. Cuida. Tem essa força e família. Tem essa semana. É 10 reais, mano. Vai querer? Uso de ponto e vírgula. Nesse caso aqui, para separar orações coordenadas muito extensas, orações coordenadas muito extensas ou orações coordenadas na quais já se tem utilizado a vírgula. Então vamos ter um texto aqui até um pouco extenso. O rosto de tez amarelenta e feições inexpressivas, vírgula. Numa quietude apática, vírgula. Era pronunciadamente vultuoso, vírgula. O que mais se acentuava no fim da vida, vírgula. Quando a bronquite crônica de que sofria desde moço se foi transformada em opressora asma cardíaca, os lábios grossos inferior um tanto tenso. O Visconde então separar orações coordenadas muito extensas
ou orações nas quais você tem utilizado a vírgula. No caso aqui, lá no finalzinho da frase, uma frase muito extensa, colocamos ponto de vírgula. Lá no final da frase, já que foi utilizado muito das vírgulas. Lá no finalzinho a gente usa, vamos dizer aqui que transformou-se em bronquite crônica. E aí a pessoa continua o restante da frase. Crônica. Aí falou assim, resumidamente tenso. Então assim, depois de várias vírgulas utilizadas na frase, nós vamos usar o desfecho da frase onde diz: transformou-se em bronquite crônica, vírgula, tenso. E agora nós vamos entrar no uso do travessão. O uso do travessão. Lembrando que essa aula ela está atualizada, saindo direto do curso preparatório de quem realmente quer ver os resultados. Vamos entrar no travessão, né? Travessão. Utilizamos o travessão para iniciar a fala de um personagem no discurso direto, né? Fala no discurso direto. As nossas aulas, vamos dar um exemplo aqui. A mãe perguntou ao filho. Exemplo. A mãe perguntou ao filho. Perguntou ao filho. A mãe perguntou ao filho: já lavou o rosto? Já lavou o rosto e escovou os dentes? Utilizamos também o travessão para indicar a mudança do interlocutor nos diálogos. Mudança do interlocutor. A mudança do interlocutor nos diálogos requer a seguinte situação que vamos estar colocando.
A mudança do interlocutor no diálogo vamos ter do seguinte modo: filho, você já fez? Filho, você já fez a sua lição de casa? Já fez a sua lição de casa? Então ele responde na mudança do interlocutor: não se preocupe. Não se preocupe, mãe. Já está tudo pronto. Já está tudo pronto. Utilizando também a travessão para unir grupos de palavras que indicam itinerários. Então vamos colocar aqui itinerário. Não existe mais asfalto. Não existe mais asfalto. Não existe mais asfalto. Belém. Brasília. Então, essa ligação aí. Utilizamos o travessão também para substituir a vírgula em expressão ou frase explicativa. Vamos continuar o uso do travessão, né? Cada uma dessas frases a gente tem que saber por onde é correto o uso do travessão. De repente podemos estar escrevendo errado e muita gente acha que está certo porque não conhece a regra. Então vamos lá. Utilizamos travessão em frases explicativas, né? Frases explicativas. Em frases explicativas, nós vamos ter Pelé, o rei do futebol. Pelé, o rei do futebol. Pelé, o rei do futebol. Anunciou sua aposentadoria. Ou seja, Pelé, rei do futebol, anunciou a sua aposentadoria. São algumas dicas para o uso do travessão. Agora vamos para as dicas das aspas. As aspas são utilizadas com as seguintes finalidades: isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gírias, estrangeirismo, palavrões, neologismo, arcaísmos e expressões populares. Então, as aspas servem para isolar palavras. Servem para isolar palavras,
ou expressões que fogem à norma culta, como gíria, estrangeirismo, palavrões, neologismo, arcaísmo, expressões populares. A aula do professor foi... A aula foi... Nós vamos entrar aqui com a irada. Quer dizer, usamos aí uma gíria, né? A aula foi irada. Para tanto, usamos aspas. Para tanto, usamos aspas. Então, sabemos utilizar aspa em palavras ou expressões que fogem à norma normal da língua portuguesa. Por isso nós citamos esse exemplo aí e vamos colocar mais exemplos aqui. Ele me pediu né, feedback. Ele me pediu um feedback, quer dizer, uma palavra estrangeira na frase. Também vamos ter, falando ainda sobre as aspas, indicar uma citação direta. Citação direta. Para isso nós vamos ter que usar as aspas, né? Lá viajar, viajei. Ou ia viajar, viajei. Ia viajar, viajei. O prazer de viajar. Essa de Queiroz. Ia viajar, viajei. Começa aqui e depois fiz a mala. Realmente toda a citação, ela ia viajar, viajei, 3 pontinhos porque a frase continua, fiz a mala e aí estamos fechando com as aspas. Prazer de viajar, e essa de Queiroz. Caso haja necessidade de destacar um termo que já está inserido em uma sentença destacada por aspas, esse termo deve ser destacado com a marcação simples. Com a marcação simples. Algumas observações relevantes. Dispensa o uso de vírgula, os termos coordenados ligados pelas conjunções ou nem. Vamos ter alguns exemplos aqui. Vamos ser mais objetivos. Preferiram sorvete de creme, uva e morango. Não gosto nem desgosto. Não sei se prefiro Minas Gerais ou Goiás. Caso os termos coordenados ligados pelas conjunções ou nem aparecerem repetidos, com a finalidade de enfatizar a expressão, o uso de vírgula é nesse caso obrigatório.
Tem um exemplo aqui. Não gosto nem do pai, vírgula, nem do filho, vírgula, nem do cachorro, vírgula, nem do gato dele. Portanto, algumas regrinhas de pontuação nesse nosso segundo vídeo. No primeiro vídeo da aula 18 você poderá ver mais sobre os temas que foram abordados nessa aula de hoje. Como estamos falando, tivemos 2 aulas, cada aula de 45 minutos, explorando sobre a pontuação. É um dos temas, né, que está sempre presente em concursos públicos. Muito importante o estudo desse conteúdo para que você possa fazer uma boa redação. Muito importante para as provas, para fazer a distinção entre o certo e o errado. Muito importante. Veja os outros vídeos das aulas, que estão todos no canal. Se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo.